Fala galerinha, professor Tiago aí de volta, tá certo? Para te passar hoje um conhecimento bem interessante. Veja só, hoje a gente vai trabalhar aí com a função I. Função I. Você tem que ficar ligado porque neste espaço entre informática e raciocínio lógico que nós temos um tratamento em comum aqui. Porque essa função I é a mesma conjunção que você aprendeu ou já estudou ou ainda vai estudar lá no raciocínio lógico matemático. Beleza? Fica ligado na tela aí, ó, e observa que a própria Microsoft diz o seguinte, ó, que a função I ela é uma das funções lógicas, olha aqui, ó, funções lógicas para determinar se todas as condições em um teste são verdadeiras. A ideia dela é determinar se todas as condições são verdadeiras, até porque você já aprendeu lá no raciocínio lógico matemático com o seu professor que quando é que a função I vai retornar verdadeiro? Quando todas as condições forem verdadeiras. Quando é que vai retornar falso? Quando pelo menos um dos argumentos forem considerados falsos. Isso você vai ver comigo na teoria e vai ver na prática. Olha só, eu disponibilizei aqui abaixo para você, mostrando que nós temos aqui dois argumentos, mas podem ser mais argumentos. A ideia é que você note que esse primeiro argumento aqui, ele é obrigatório. Se liga aí, ó, a primeira condição que você deseja testar, que pode ser avaliada como verdadeiro ou falso. Isso aqui é obrigatório, tá? A primeira. Aí você tem o segundo parâmetro aí, ó. Olha o que diz aqui a própria Microsoft, que primeiro que ele é opcional. Aí ele diz, ó, condições adicionais que você deseja testar que podem ser avaliadas como verdadeiro ou falso, até um máximo de 255 condições. Essa é uma limitação da própria função e do próprio Microsoft Excel. Beleza? Outro detalhe que você precisa saber e reafirmar é que a função I retorna verdadeiro se todos os argumentos forem avaliados como verdadeiro e retorna falso se um ou mais argumentos forem avaliados como falso. Aí ele traz essa informação interessantíssima isso aqui, galera. Ó, já falamos dessa aqui. Se liga nessas duas informações aqui, ó, como é que ele diz. Justamente esse tipo de cobrança aqui que acontece em prova. A combinação da função I com a função se. Tá certo? Porque ambas são funções lógicas. Até a função ou também, que é considerada uma função lógica. Observa aí, ó. Um uso comum para a função I é expandir a utilidade de outras funções que realizam testes lógicos. Por exemplo, nós temos aqui a função se. Realiza um teste lógico e em seguida retornará um valor se o teste for avaliado como verdadeiro. E outro valor se o teste for avaliado como falso. Usando a função I como argumento teste lógico da função se. Ou seja, ele está dizendo que a gente pode usar a função I lá no teste lógico da função se. Você pode testar várias condições diferentes em vez de apenas uma, tá certo? Outros detalhes que nós temos aqui sobre a função I é que os argumentos devem ser avaliados como valores lógicos, como verdadeiro ou falso. Valores lógicos. Ou os argumentos devem ser matrizes ou referências que contêm valores lógicos. Ou seja, você pode passar ali uma referência apontando para valores ou para uma célula que contém valores lógicos. Olha os outros detalhes aqui, ó. Já matamos a primeira. Olha o outro detalhe. Se um argumento de uma matriz ou referência contiver texto ou células vazias, esses valores serão ignorados. Se o intervalo especificado não contiver valores lógicos, a função retornará value, que é um dos tipos de erros. Ou seja, nós temos aí um problema no valor que foi passado. Observa aí que se o intervalo especificado não contiver valores lógicos, você passou um intervalo que não tem valores lógicos, o que é que ele vai dar? Vai dar erro de valor. Já aqui, se você passar uma referência que contiver texto ou células vazias, esses valores serão ignorados. Beleza? Então fica ligado nisso aí, ok? Vamos para a prática para você notar como é que isso aqui funciona de fato. Se liga aí, eu vou chegar aqui, vou abrir o Excel e vou fazer algumas demonstrações para vocês. Eu vou chegar aqui e simplesmente vou botar assim, 2 é maior do que 3, veja o resultado. Falso. Se eu colocar aqui igual 3
é maior do que 2, olha o resultado verdadeiro. Se eu chegar aqui, professor, e colocar 3 é diferente de 3, olha o resultado falso. Mas também poderia chegar aqui e colocar 3 é diferente de 2, olha o resultado verdadeiro. E aí aqui eu posso aqui do lado colocar, ó, e fazer um teste, ó. Eu vou passar o argumento falso, ponto e vírgula, o argumento verdadeiro. Vou fechar aqui o parênteses. Olha o resultado, ó. O resultado é falso porque tem pelo menos um falso. Se eu chegar aqui abaixo e colocar a função i novamente, abrir o parênteses aqui, colocar verdadeiro e outro argumento verdadeiro e fechar o parênteses aqui e apertar enter, olha o resultado. Verdadeiro, porque quando todos os argumentos são verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Se em todos os argumentos que tiver aparecer pelo menos um falso ou todos falsos, o resultado será falso. Beleza? Um abraço para você. Tchau.